Obrigado pelo seu coração tão generoso em Deus estar aqui hoje. Eu sei que ele poderia estar com a sua família, servindo ali no corpo de Cristo em São Paulo, mas ele decidiu estar aqui, ouvindo a sua voz, nos abençoando, e nós queremos receber muito da parte do Senhor. Que o teu Espírito seja com ele em tudo, e que o teu nome seja glorificado para a honra e para a glória do seu nome, em Cristo Jesus, amém. Pastor querido, fique à vontade, meu irmão, bênção demais, aleluias. Um amor por algumas nações. Se você já reconhece que Deus falou com você sobre nações, sobre povos, eu quero te incentivar a buscar isso em oração. Amadurece isso em oração. E eu sinto que algumas pessoas, Deus já falou e Deus já tem te levantado para um tempo, e o tempo está chegando. Irmão, você mesmo, eu vi você dentro de uma estufa, como uma estufa de planta, que a gente protege as plantas. E eu vejo Deus te colocando para dentro de uma estufa, mas para que haja um crescimento exponencial. Eu vejo você sendo usado em missões urbanas, ativando jovens no sobrenatural. Glória a Deus. Se essa palavra faz sentido para você, você vai guardar ela. Você vai guardar ela no seu coração e você vai cultivar isso em oração. Eu também, mais uma pessoa, irmão, você de óculos, camiseta preta, você mesmo de óculos. Cara, quando eu subi aqui, me chamou muito a atenção, porque eu via Deus te levantando para liberar ideias, até como ideias para ajudar pessoas em negócios, novos negócios. Eu vejo Deus liberando uma capacidade intelectual, sobrenatural sobre você. Eu declaro sobre a sua vida que isso não seja para a sua própria glória, mas para que você possa servir e expandir o reino de Deus, amém? Bom, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai liberar mais algumas palavras também. Eu sou o Abraham, eu sei que é um nome estranho, mas eu conversando com o pastor Manassés, eu quero te ajudar a decorar meu nome, é Abraão em português. E o pastor Abe vem bastante aqui, né? E Abe é de Abraham, meu nome é Abraham. Então eu carrego um nome como esse, mas eu não sou judeu, não sou barbudo e não nasci velho. Na verdade, é até estranho para mim, como um descendente de coreano no Brasil, ter esse nome. E especialmente quando alguém vai falar comigo no telefone e depois vai me encontrar, espera um judeu barbudão, e aí vem eu. E brincadeiras à parte, até ter um nome como o meu é difícil, porque como um cristão dentro da igreja que carrega um nome como Abraão, você tem altas expectativas do que Deus vai fazer na sua vida, né? E a minha oração é: Deus, que eu não case com uma Sara, porque senão a piada vai vir pronta. E eu casei com uma Esther, não ajudou muito, né? E minha esposa Esther é uma rainha assim. Nós moramos em São Paulo, temos 2 filhos, o Leonardo e a Catarine. Leonardo tem 11 anos, minha filha Catarine tem 9 anos. E é um privilégio também servir como pai dessas crianças, que eu acho que é um dos principais ministérios que Deus me confiou na vida. Amém? Bom, eu amo esse tema do sobrenatural, eu amo falar sobre isso, porque eu quero contar um pouquinho de onde eu vim, por que para mim isso é relevante. E eu acho que eu fiz um compilado de revelações que Deus me deu ao longo dessa caminhada acerca do profético, acerca do sobrenatural. E talvez você esteja pensando: cara, que coisa é essa? Por que a gente fala tanto de sobrenatural, tanto de profético? Qual é a função disso na igreja? Eu nasci em berço cristão e eu vim de um lugar, de uma igreja extremamente tradicional. Para vocês terem uma ideia, na minha antiga igreja,
que era a igreja dos meus avós, os homens não sentavam com as mulheres. A escada dos homens era de um lado e a escada das mulheres era de outro lado. E o culto, ele era bem sério, quase não tinha muita manifestação assim da nossa parte também, de bater palmas, de adorar, como a gente tem essa liberdade aqui. E talvez você, movido por um calor que está dentro de você, você quer se manifestar, mas lá não era esse lugar. E eu fiquei por 32 anos dentro dessa fé cristã bem tradicional, e não tem nada de errado em você ter uma fé tradicional, mas Deus tem mais. Deus tem muito mais, na verdade. Deus, ele é vivo, ele é eterno, e ele está fazendo as mesmas coisas que ele fazia na época do livro de Atos, e hoje, segundo a palavra, ainda mais, porque vocês iam fazer essas coisas e ainda maiores. Não foi isso que Jesus disse? Mas eu não estava vivendo essas coisas ainda maiores. E eu lembro que em algum momento eu vou compartilhar também um pouco do meu testemunho acerca dessa transição, mas eu quero que você entenda que eu estava nesse lugar de uma igreja extremamente tradicional, e de repente, 2 anos depois, eu estou numa igreja do reteté, selvagem, que se não tem cadeira quebrada, o culto não foi bom. Era nesse nível, gente. Aquela igreja onde você chega e não sabe o que vai acontecer, fica aquela ansiedade, meu Deus, o fogo vai descer e vai ter, estamos entre irmãos, então podemos falar de nós mesmos, vai ter um helicóptero girando e vai girar as cadeiras, aí depois vai vir um avião, vai arrastar as cadeiras, vai arrastar as pessoas, vai ter endemoniado, vai ter gente manifestando, a gente vai libertar, as pessoas serão curadas, e de fato, muitas curas aconteceram nessa época, mas curas assim que você fala, não é possível, e acontecia na hora. Sabe, coisa assim que você fala, não, isso aí é combinado. Não, coisas reais aconteceram. Só que também, de alguma maneira, aquilo não fazia bem para a comunidade. Aquilo não era sustentável. Aquilo machucava, feria as pessoas. Criava uma expectativa que não era em Deus, mas talvez no que o homem estava fazendo, no poder talvez do ungido de Deus. E hoje eu quero falar sobre o sobrenatural. Parece que é uma coisa uau, mas é a coisa mais natural que nós podemos ser. Nós somos filhos de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Sabe qual que é a nossa diferença do ponto de vista técnico de Gênesis com um animal? Porque a gente foi criado no mesmo dia dos animais. Você tem ideia disso? A gente foi criado no mesmo dia dos vegetais. No 6º dia, Deus cria toda a relva, os animais e o homem. Só que ao homem, ele deu o quê? O sopro de vida, ou o espírito dele. Por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos espírito. Nós somos espírito. Nós temos esse corpo, mas nós somos espírito. E essa ponte entre corpo e espírito, ela acontece aonde? Na alma. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos um pouco dessa minha trajetória. Coisas que talvez se eu tivesse aprendido nessa época, eu teria me ferido menos, teria me distraído menos, teria me focado mais nas coisas do espírito. Porque a minha alma, ela não conseguia transmitir as coisas do espírito para mim, para o meu corpo. Eu vou dar um exemplo bem simples. O falar em línguas. O falar em línguas é algo que deveria ser a coisa mais natural nas nossas igrejas, nas nossas vidas de oração, nas nossas vidas do cotidiano, até quando a Bíblia fala em orar sem cessar, não tem como não pensar nas línguas, porque se você ora em entendimento o tempo todo, você não vai conseguir dirigir direito, você não vai conseguir falar trabalhar direito no computador, talvez você não consiga resolver coisas básicas do dia a dia, porque você precisa do seu entendimento. Mas quando você ora em línguas, você não ora em entendimento, você ora no Espírito. E aquelas coisas que estão no Espírito, elas não são compreendidas pelo homem. Só que a gente para por aqui, fala, já que eu não entendo, deixa para lá. Não é tão importante, não é tão relevante, já que eu não entendo. A Bíblia fala que é melhor profetizar do que orar em línguas. Mas o mesmo versículo que diz isso, diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então existe algo que acontece, mas que nós não compreendemos, mas acontece. E essa transição entre espírito e corpo acontece na alma.
Gente, eu amo libertação, eu amo cura, eu amo batalha espiritual, eu amo ver pessoas sendo libertadas e curadas. Mas sabe o que acontece? Não sei se você já viu. O sujeito vem, recebe uma oração, fala que vai mudar de vida, tem até uma transformação por alguns dias, por algumas semanas. Pouco tempo depois ele volta àquele estilo de vida. Ele cai e às vezes cai num abismo ainda mais profundo. Por quê? Porque a alma dele, e a alma, a gente precisa entender que ela envolve os nossos sentimentos, a nossa razão, as nossas memórias, a nossa compreensão. A alma dele não foi renovada. Romanos 12, gente, eu nem comecei, tá? Vocês estão me olhando com essa cara, mas eu nem comecei. Romanos 12 vai falar de uma renovação da nossa mente. Não vai falar de renovação do espírito, porque nosso espírito já foi vivificado, mas precisamos de uma renovação da mente. O sobrenatural não é a respeito de uma ativação sobrenatural no Espírito, porque você já carrega o Espírito Santo, você é um habitáculo do Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, o Espírito Santo habita em nós. O problema não é espiritual, porque Jesus naquela cruz, ele já fez tudo o que precisava ter feito, a obra dele foi perfeita, não tem mais nada que ele possa fazer, mas a nossa mente, a nossa alma não foi transformada. Então quando a gente falar hoje sobre, toda vez que eu usar o termo sobrenatural, eu quero que você entenda que não é a respeito só do espírito, é a respeito do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Todos estão comigo? Amém. Bom, vamos orar. Deus, nós reconhecemos a sua presença nesse lugar, e nós amamos a sua presença. Mas na verdade o que nós mais amamos é que nós sabemos que o Senhor nos ama. Aí, mesmo do jeito que nós somos, o Senhor ama estar conosco, e nós amamos isso no Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas hoje, Senhor. Expande a nossa alma e nossa mente para receber mais do Senhor. Talvez não faça sentido para a gente, mas que possa caber em nós e possa transformar e renovar nossa mente hoje. Em nome de Jesus, amém. Sabe, eu preparei uma pregação, óbvio, mas é só uma pregação, porque a mensagem é Deus quem dá. A pregação é uma, mas deve ter umas 200 mensagens, 300 mensagens sendo liberadas por Deus agora, porque Deus vai falar no seu coração. Como o apóstolo Paulo diz, eu não vim aqui com palavras de persuasão. Deixa o Espírito se manifestar. Abre a sua mente, o seu coração para o Espírito falar com você. Você não veio avaliar a minha pregação. Você não veio aqui para me dar 4 estrelinhas, 3 estrelinhas, como numa corrida de Uber. E se você veio, que o Espírito te incomode, porque eu não quero que você me veja, que eu seja transparente hoje para você, que você possa ver alguma coisa maior que está atrás de mim. Amém? Vamos lá, gente. Existe um padrão divino, e isso acontece desde o início da Bíblia até os dias de hoje. Deus, Ele usa as coisas pequenas e aparentemente insignificantes para promover mudanças profundas e duradouras. Você crê que o Espírito Santo está nesse lugar? Como é que você pode provar isso para mim? Difícil, né, responder isso. Mas vamos fazer um exercício. Pessoa do seu lado, estende a mão para a pessoa do seu lado. E a outra pessoa não vai encostar na tua mão. Ela não vai encostar na tua mão. E só vai chegar perto, assim como, exatamente assim. Chega perto da mão do teu irmão. Só chega perto assim, ó. Mais perto possível sem encostar. Talvez você esteja pensando, cara, esse maluco aí tá inventando história. Mas eu quero declarar agora que o Espírito Santo de Deus ative os seus sentimentos, a tua sensibilidade no corpo e na alma, e você começa a sentir a presença dele por meio da vida do teu irmão. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Começa a sentir uma eletricidade no ar, uma sensibilidade que talvez você não estava prestando atenção. Em nome de Jesus. Amém.
Quem sentiu alguma coisa aí? Levanta a mão. Levanta bem alto. Mais alto. Não precisa agradar o pregador. Seja sincero. Se você não sentiu, não levanta a mão. Isso. Algumas pessoas vão dizer: mas pastor, isso aí é força do pensamento. Isso é coisa da cabeça, isso é coisa do, sabe, de chegar perto, daquele friozinho na barriga e dar aquela coisa. Às vezes tem os jovens, adolescentes, sentei do lado da menina que eu estou de olho. Claro que vai dar eletricidade, né? Mas eu quero te dizer que Deus te fez com sentimentos, com sensibilidade, por uma razão. E toda vez que a gente ignora, imagina que o Espírito Santo se manifestou nesse exercício que nós fizemos. O Espírito Santo, porque nós oramos como igreja de Jesus Cristo, nós oramos para que o Espírito Santo se movesse, e você sentiu, e você falou: coisa da minha cabeça. Imagina o Espírito Santo escutando isso. Entristece o Espírito Santo, entristece a pessoa do Espírito Santo. E eu amo chamar ele de a pessoa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma vibe, ele não é algo que está no ar, ele é uma pessoa, e nós precisamos nos relacionar com ele. O mover sobrenatural é a respeito de se mover, de se relacionar com o Espírito Santo, porque ele é aquele que foi deixado conosco nessa terra como o nosso ajudador, consolador. Então toda vez que você sente algo, a nossa primeira reação a partir de hoje vai ser: será que foi Deus? Não vai ser coisa da minha cabeça, coisa do momento. A nossa primeira reação tem que ser: será que foi Deus? Porque eu tenho filhos, eu creio em curas. Quem crê em cura sobrenatural? Eu creio, você crê? Aí teu filho está com uma febre de 38 graus, já pulando para 39. O que você faz? A tua primeira reação, qual que é? Orar? Novalgina? PS? Qual que é? Se a tua primeira reação é orar e declarar, nós declaramos a cura agora, que a febre vá em nome de Jesus, e a febre não foi. Aí você que é crente do fogo, você vai orar 2 vezes. Mas você é persistente, aí você ora 3 vezes. Aí seu filho já está chorando, esperneando, e você não aguenta mais. O que você faz? Dá a Novalgina. Mas você vai dar a Novalgina agora? Vai pegar a Novalgina e falar assim: eu declaro sobre essa Novalgina que ela vai ter um efeito como esperado. Vai ser a melhor Novalgina de todos os tempos, em nome de Jesus. E aí a criança toma a Novalgina, vou aproveitar para tomar água, e não melhora. E aí você leva para o PS, e aí o médico faz todo aquele diagnóstico, e a criança não melhora. Sabe, esse exercício que eu fiz agora nos mostra onde nosso coração está. Se depois de toda essa trajetória você ainda continua crendo nas curas sobrenaturais, meu amigo, você está ganhando autoridade nisso. Porque mesmo depois de ter orado 3 vezes, ter orado pela Novalgina, ter orado pelo médico, e teu filho ainda não foi curado, você continua confiando em Deus, que Ele é o autor da cura, de toda a cura, você está ganhando autoridade nisso. Agora, a mesma situação, a criança está doente e seu primeiro pensamento é: dá Novalgina. Deu Novalgina, não melhorou. Dá mais um pouco, não melhorou. Meu Deus, vamos para o hospital. Foi para o hospital, não melhorou. E nessa hora você fala, só nessa hora você se ajoelha e fala: Deus, me ajuda, cura meu filho. Meu amigo, você tem um problema de mente não transformada. Você entende que a trajetória, a circunstância não é o que define a nossa fé? É como a nossa mente enxerga a circunstância. O sobrenatural é isso. Não é a circunstância que torna o fato sobrenatural, é como você enxerga com a tua mente renovada em Cristo Jesus, Deus se movendo. Eu tenho um filho e uma filha,
deficientes auditivos. Na verdade, o meu filho, ele nasceu surdo. Surdo, temos alguma fonoaudióloga aqui no salão? Fonoaudióloga? Não. Surdez são 4 estágios. Vai de moderado para severo, severo para profundo. E tem a perda média, que ela é uma perda mais leve. E meu filho, ele é surdo dos 2 lados, ou bilateral, severo, profundo. Ele não escuta nada. Pode passar um caminhão que ele não vai escutar. Pode soltar rojão aí na rua, ele não vai escutar. E foi nesse dia que eu descobri que ele era surdo aos 8 dias de vida. Eu descobri que ele era surdo. Que Deus começou a se mover na minha família. A circunstância é essa: a criança não escuta. A diferença agora é o que Deus diz acerca dessa criança. O que Deus diz sobre você declarar sobre essa criança. A sua primeira reação é: eu vou correr para os médicos? Talvez a sua mente não esteja renovada. Mas se a sua primeira reação é: Deus, fala comigo, e mesmo que a circunstância não mude na hora, você entendeu que Deus pode curar. E a palavra que nós recebemos era de que essa criança surda, bilateral, ela iria falar perfeitamente. Você já viu um surdo falando? Surdo tem sotaque, é chamado o sotaque do surdo. Ele tem dificuldade com alguns sons, principalmente VFS. De fono eu entendo, tá? Faz 11 anos que eu vou na fono, toda semana. Então, a palavra é: o seu filho vai falar perfeitamente e vai escutar perfeitamente. Eu, como pai, o que eu entendo? O menino vai ser curado. Só que o meu filho, até os dias de hoje, ele usa aparelho auditivo. Mas agora, se alguém escuta ele, não tem nem ideia de que ele é surdo, porque ele fala perfeitamente, escuta perfeitamente, tem um desenvolvimento social, psicológico, acadêmico perfeito. Mas, pastor, e a cura? Cadê a cura sobrenatural? Por que está usando aparelho auditivo ainda? Eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus é capaz de transformar a circunstância de maneira sobrenatural. Ele é capaz de transformar o meu coração para entender que o que está acontecendo não pegou Deus de surpresa. Vocês estão entendendo o que é o mover sobrenatural? É muito mais acerca da nossa identidade. Nós somos seres sobrenaturais. Então, Deus pega coisas pequenas, a princípio irrelevantes, para fazer grandes transformações na nossa vida. Vários casos na Bíblia. Você vai ter os 32 mil homens que foram reduzidos a 300, os de Gideão, para depois combater com 135 mil midianitas. Já não era a maioria, reduziu para a minoria, e ainda dividiu em 3 partes, para ficar menor ainda. Por que Deus faz isso? Para que fique claro que Ele é o autor dessa obra, para que a glória não seja tomada dele. Deus ama usar as coisas pequenas, fracas, insignificantes desse mundo. Ele ama usar as pessoas que a princípio você fala: não é possível que seja ele. Por quê? Porque essas pessoas não têm a capacidade de tomar a glória de Deus. E Deus ama isso, porque a palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Porque se vem um homem rico, poderoso, forte, é muito fácil ele dizer: pelo meu braço, pela minha conta bancária, pela minha influência, pelo meu networking, eu consegui resolver o problema da igreja, da escola, da minha família. Sabe quando eu descobri que meu filho ele tinha esse problema auditivo? Obviamente, como um bom pai, eu fui nos melhores médicos possíveis. E os médicos diziam: olha, a melhor solução que nós temos para o seu filho é uma cirurgia chamada
cirurgia de implante coclear. Você basicamente vai colocar um aparelho dentro do ouvido dele, e ele vai escutar aquilo por eletroestimulação direto no nervo auditivo. É uma tecnologia incrível, é popularmente conhecida como ouvido biônico. É incrível essa tecnologia. E eu estava lá, uau, então tem solução? Vamos lá. E aí eu vou no médico e falo assim: doutor, podemos fazer agora? Não, ainda é muito cedo, seu filho só tem 2 meses de vida, ele precisa ter no mínimo 6 meses para poder fazer essa cirurgia, que é de baixo risco, mas é uma cirurgia. Um bebezinho de 6 meses é muito pequeno ainda, então no mínimo 6 meses. Eu espero 6 meses, eu lembro que tinha acabado de virar um ano, 2013, e aí eu volto para o médico e falo: doutor, e agora, vamos fazer? Agora vamos fazer. Só que 3 meses antes, eu havia recebido a primeira palavra profética da minha vida. A primeira palavra profética da minha vida, e aqui eu quero que vocês entendam que eu estava no meu ambiente super tradicional, homens de um lado, mulheres de outro. Bom, enfim, você sabe do que eu estou falando. E aí eu ligo para o meu amigo, que naquele contexto é o cara que ficou meio maluco e começou a crer nessas coisas de curas e milagres. Vocês estão entendendo, né? O nível de preconceito que eu tinha sobre isso. Eu ligo para ele e falo assim: cara, aconteceu isso com meu filho, você tem como me ajudar? Eu falo: claro, estou indo aí, mas eu posso levar uma pessoa? Pode, claro. Quem? Então, ele sabendo que eu sou extremamente tradicional nessa época, então, é uma mulher, uma pastora. Pastora? Porque mulher não é pastora, só homem é pastor. E ela também é profeta. Não, profeta não existe nos dias de hoje. Profeta é só no Antigo Testamento. Não importa, traz ela, que eu preciso de ajuda. E aí ele vem com uma senhorinha desse tamanhinho, cabelo comprido, altamente profética. E depois eu fui descobrir que essas senhoras são chamadas as senhorinhas do coque, mas eu não sabia naquela época. E aí ela, altamente profética, pastora, ela olha para mim e fala assim: o seu filho não vai fazer nenhum tipo de cirurgia, ele vai escutar perfeitamente, vai falar perfeitamente. E eu fico: uau, Deus realmente fala. Por quê? Porque ela trouxe muitas evidências do que Deus estava fazendo naquela época. Foi meu primeiro contato com palavra de conhecimento, palavra profética e palavras de cura. E aí ela vai embora, a gente fica sem saber o que fazer, mas como um pai responsável, eu espero o momento certo, volto no médico, aí a gente volta para essa história. E aí, doutor, podemos? Podemos, agora vamos lá, vamos dimensionar o negócio. E aí começa a fazer uma bateria de exames. Chega o dia da cirurgia, não pode fazer cirurgia. Por quê? Porque pelo resultado que ele obteve semana passada, a doutora disse que ele está escutando melhor do que se ele fizesse a cirurgia. E aí nessa hora cai aquela ficha de 2 quilos na tua cabeça. Para os mais novos, você não sabe que expressão é essa, mas antigamente o orelhão, o telefone público tinha uma ficha que caía, e aí a ligação acontecia. Então, entendeu? A conexão acontece. E aí aquela hora cai aquela ficha. Eu ligo para o meu amigo e falo assim: cara, traz essa mulher de volta, pelo amor de Deus. E esse foi o meu contato com o profético. Só que muitas coisas eu fiz de coração, mas que não foram saudáveis, porque a minha confiança em algum momento estava nessa pessoa, estava na senhorinha do coque. Por mais incrível que essa mulher seja, por mais maravilhoso que confirmado foi o que aconteceu, a minha confiança não está em homens, não pode estar em homens. E aí começa uma distorção do mover sobrenatural, uma distorção nas comunidades, uma distorção nos novos tempos. Quando o sobrenatural tinha que ser algo completamente natural na nossa vida, ele se torna um misticismo, ele se torna uma arma, ele se torna uma moeda de troca, ele se torna um título. Mas o sobrenatural é a nossa identidade, gente. Nós somos seres sobrenaturais por nascimento, por DNA. Deus nos fez à imagem e semelhança dele. Nós somos sobrenaturais por criação. Vai faltar tempo, depois eu deixo para a segunda parte. Bom, e o maior exemplo de coisa pequena que transforma o mundo. Imagina o filho de um carpinteiro numa cidade irrelevante,
rodeado de pessoas tão irrelevantes quanto ele, filho de uma adolescente que ficou grávida antes do casamento. Vocês sabem do que eu estou falando? E esse cara pequeno, de um lugar irrelevante, de um povo irrelevante, sob dominação romana, sem o próprio poder, transforma a história da humanidade. Esse é um mecanismo de Deus na nossa vida. Deus, ele vai sempre usar as coisas pequenas e irrelevantes. E sabe por que o sobrenatural, ele está em nós? Para isso, para que a gente comece a dar valor para as coisas pequenas, para que a gente possa reconhecer Deus nas coisas que a gente está ignorando. A gente fez esse pequeno exercício, e talvez você esteja pensando, cara, que maluquice é essa? Mas cara, e se é o Espírito Santo falando com você? E se é o Espírito Santo levando essa energia elétrica no seu corpo, te dizendo, eu estou aqui, eu quero me relacionar com você? A nossa mentalidade precisa ser transformada. Está fazendo sentido para vocês? Então, o sobrenatural é sobre depender de Deus, não sobre nós termos um poder. Talvez por causa de filmes, cultura moderna, a gente ficou com essa ideia de que sobrenatural é como uma pistola assim, né? 9mm que a gente vai carregar e eu tenho aqui um poder comigo, eu vou usar. Não, é muito mais acerca de você confiar e depender de Deus, porque afinal não está no nosso poder, não está no nosso alcance, mas está no poder e alcance somente de Deus. Quem gosta de milagre? Segura aí, ó, quero ver. O Espírito Santo vai tirar uma foto. Quem gosta de milagre? Quem quer viver milagre? Espírito Santo, tira a foto, tira a selfie. Agora mantenha a mão levantada. Quem quer depender de um milagre? Não, é ruim, né? É ruim depender de milagre. Bom é viver o milagre, mas depender de um milagre, ninguém gosta. É terrível. A verdade é que o momento mais difícil da vida de qualquer pessoa é 10 segundos antes do milagre acontecer. É o momento que você está mais desesperado. Fala assim, não tem jeito, só um milagre. E você está naquela situação, só um milagre pode me tirar disso. E é desconfortável. Ninguém quer estar nessa situação, mas todo mundo ama o milagre. Quem quer viver o sobrenatural? Não precisa levantar a mão. O Espírito Santo não vai tirar outra foto. Quem quer viver o sobrenatural? Todos nós queremos viver o sobrenatural. Mas qual foi a última vez que você se colocou numa posição que você se expôs ao sobrenatural? E eu vou dar um exemplo. Eu amo curas. Eu amo ser a pessoa que vai orar por alguém e ela ser curada. E é incrível ver uma pessoa sendo curada, é a coisa mais maravilhosa. Você se sente útil no reino de Deus. É incrível essa situação. Mas você tem orado por enfermos? Qual foi a última vez que você orou por enfermo? Quem ama a palavra profética? Eu amo a palavra profética. Qual foi a última vez que você se colocou numa situação de declarar uma palavra profética? Porque dá medo. Eu declarei a palavra para o irmão. Meu amigo, você acha que eu estou confortável aqui? Eu nunca te vi na vida, eu posso estar errando feio. Você está me olhando com aquela cara de esse cara é maluco. E eu posso estar errando completamente o negócio. Mas na convicção que o Espírito Santo traz no meu coração, eu tenho que me colocar no lugar de fé e risco. Quantos sabem que a matéria-prima da fé é que move o mundo espiritual? Se você quer viver uma vida de sobrenatural, você vai ter que se colocar numa situação de fé e risco. Se você quer viver milagres, você vai ter que se colocar numa situação que você precisa depender do milagre. Uma vez eu fiz um seguinte exercício com um grupo de jovens que eu servia numa outra igreja, não a atual que eu estou. Falei, galera, vamos fazer aqui um recap. Se hoje entrasse um Pix de 100 milhões de reais na tua conta,
para mim é chamado dinheiro infinito. 100 milhões é dinheiro infinito para mim. Entrou 100 milhões de reais na tua conta agora num Pix. Pum, não foi engano, tá? Entrou. O Banco Central falou, vou te premiar com 100 mil reais, 100 milhões de reais. Quanto da tua oração acabou, não precisa mais? Meu amigo, 99% das orações eram desnecessárias. Verdade que a gente está orando, pedindo um romper, pedindo coisas para Deus, que a gente não precisa de Deus, a gente precisa de dinheiro. Por isso que a Bíblia é tão clara quando ela diz que só existem dois senhores, Deus e Mamon. É o único Deus no Novo Testamento que se dá o luxo de aparecer num texto bíblico, Mamon. Se a gente realmente ama milagres, se a gente realmente quer viver milagres, é muito mais acerca de uma renovação da nossa mente. Israel tem uma história de dependência em Deus. Épocas onde Israel era atacado e épocas que ele não era atacado. Épocas que ele confiava em Deus e épocas que não confiava em Deus. Épocas que eles estavam militarmente fortes, épocas que eles estavam fracos. Juízes capítulo 7, versículo 2 vai dizer que a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Deus estava trabalhando a renovação da mente de Israel. Eu não vou permitir que vocês achem que foi por força própria, porque neste dia vocês vão se esquecer de mim. Imagina, Deus, nosso Pai, quer nos abençoar, quer nos dar as coisas boas como um bom pai, mas Ele nos dá coisas boas que nos afastam dEle. Você acha que Deus faria isso? Deus faria algo onde Ele se exclui da nossa vida? Jamais. É como se eu dissesse assim para o meu filho: filho, eu vou te dar um presente maravilhoso, a partir de hoje você não precisa mais de mim, não precisa nunca mais de mim, eu vou te dar tudo o que você precisa para você não depender mais de mim. Eu jamais faria isso para o meu filho, porque eu amo meu filho, eu amo estar com meu filho, eu quero que até o último dia da minha vida ele esteja perto de mim, eu tenha relacionamento com ele. E Deus, Ele é assim. O mover sobrenatural, ele não existe para nos afastar de Deus, pelo contrário, ele existe para nos aproximar da nossa identidade de filho, filho amado de Deus. 1 Coríntios 3, 18 a 21 vai dizer: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve se tornar louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens. O sobrenatural é sobre ser louco para esse mundo, não confiar nas coisas desse mundo. E aquele versículo que eu falei de Deus não dividir a glória com ninguém, se você quiser deixar anotado, porque eu sei que você é um homem e uma mulher biblicamente embasado, é Isaías 42, 8. E eu vou falar um pouco sobre o orgulho do homem, o poderio do homem, a capacidade do homem, porque realmente o homem é capaz de fazer muitas coisas. A Bíblia, ela começa com um livro chamado Gênesis, e Gênesis basicamente tem só duas histórias. Eu sei que tem muitas histórias, mas as duas macro histórias, uma acontece do capítulo 1 até o capítulo 11, e a outra acontece do capítulo 12 em diante até o fim. Do 1 ao 11, basicamente é a criação até a total depravação do homem. O capítulo 11 termina num negócio chamado Torre de Babel. Você já ouviu falar nisso? Torre de Babel é um negócio mais... Eu sei que quando você lê a Bíblia, você talvez não pegue esse detalhe graficamente, mas é uma das coisas mais horripilantes que o homem tentou fazer nessa terra, porque eles construíram uma torre, que o objetivo deles era que essa torre fosse tão alta, que eles pudessem tomar os céus, e eles estavam tão unidos nesse objetivo, que eles desenvolveram uma técnica
para aquela época muito avançada, e a Bíblia vai falar dessa técnica no Gênesis 11, 3-4, que diz assim: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Piche em vez de argamassa, tijolo em vez de pedra. E eles desenvolveram essa técnica. O homem, dentro de um objetivo maligno, ele evolui. E eles eram liderados, a Bíblia depois vai falar de um homem chamado Nimrod, que até depois ele é citado como uma expressão que era usada na época, valente como Nimrod, porque ele era um homem muito poderoso, que liderou todo esse projeto. E aí você fica pensando, uau, que incrível, homens unidos, uma língua só, alta tecnologia, recursos bem geridos, alta gestão, eficiência. Eles estão construindo uma torre para que o nome deles nunca seja esquecido. Incrível! Vamos abrir o capital dessa empresa na bolsa, vamos ganhar muito dinheiro, vamos ficar famoso, vamos dominar todos os países desse planeta, todos serão conhecidos, nosso nome será famoso. Pode parecer muito bom, mas isso não é nossa identidade. Sabe qual é a nossa identidade? Filhos amados de Deus. A nossa identidade é confiar e depender em Deus. Eu não tenho nada contra o avanço tecnológico, eu amo a tecnologia. Eu não tenho nada contra o avanço econômico, eu amo a liberdade econômica. Eu e minha esposa, nós trabalhamos, temos empresas. Eu amo poder servir na esfera dos negócios, mas eu odeio não depender de Deus. Eu odeio o orgulho de achar que eu não preciso de Deus. E o sobrenatural é sobre você não depender das coisas dessa terra. Quantos sabem que Jesus é chamado a pedra angular? Se você já deve ter visto em algum lugar, a pedra angular é uma pedra que fica num arco. Tem várias pedras na Bíblia, tem a pedra da esquina, a pedra fundamental, mas tem a pedra angular, é aquela pedra que faz o arco, e a pedra que fica no meio, é chamada pedra angular, a mais forte, porque ela é angulada, e todo o arco, ele é apoiado sobre essa pedra. Sem essa pedra forte, o arco não é sustentado. Nós somos as pedras, assim como Pedro é pedra, nós somos a igreja. E se você for pensar, a coisa mais maluca que Deus fez, maluca para o mundo que Deus fez nessa terra, foi a igreja, que é a reunião de um monte de pedras diferentes, para tentar trazer uma unidade em Cristo. Nós não somos tijolos forjados iguaizinhos, todos formatados iguaizinhos. Deus entende a individualidade de cada um. Deus ama cada um como Ele criou. Você carrega características únicas de Deus. E o profético, estou com um versículo bíblico. O profético é a capacidade, por meio da inspiração do Espírito Santo, de chegar ao coração e à mente de Deus e extrair essa informação acerca da sua vida. Assim como é declarado aqui de maneira profética, Deus está liberando sobre você esse chamado. Deus está te dando favor para essa área. Deus quer te levantar como um líder, porque isso está no coração, na mente de Deus. Deus te criou com características únicas e necessárias para você chegar lá, e Ele vai te dar todos os recursos necessários para isso, sabe? Tudo. Eu gosto dessa ilustração. Tem gente que nasceu bonito. Cara, o cara nasceu assim, a mulher, o homem, o cara nasceu assim, privilegiado. O cara é lindo, é linda. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir ser como ela ou como ele. Vamos ser sinceros, né? Você olha assim, às vezes, para o sujeito e fala assim, cara, eu como homem falo assim, cara, como o cara pode ser tão bonito? É muito injusto. Mas Deus fez ele daquele jeito. Deus criou ele com uma característica, e Deus criou ele daquela maneira porque existe um propósito naquilo. A mentalidade desse mundo vai dizer, aproveita agora, meu amigo, que você é bonito. Aproveita.
aproveita, faz tudo o que você quer. É isso que o mundo diz. Mas a mentalidade renovada vai dizer: cara, Deus me confiou beleza, assim como Ele confiou a rainha Esther, que ganhou o concurso de Miss Pérsia. Ela ganhou o concurso de Miss Pérsia, por isso ela estava no palácio, para um tempo como esse. A mentalidade renovada vai entender que tudo que você tem, tudo que a tua circunstância, a maneira como Deus te criou, as características físicas, mentais, intelectuais, emocionais, gastronômicas, Deus te criou com um propósito. E o profético é basicamente você acessar o Criador, extrair essa informação e falar: eu sei porque Deus te criou desse jeito, eu sei porque Deus te criou com essa aparência, eu sei porque Deus te deu esse nível de inteligência, eu sei porque Deus te deu essa fé, eu sei porque Deus te deu 3 irmãos, eu sei porque Deus te criou nessa família, porque Deus me mostrou por meio do profético. Isso é a mentalidade renovada. Vocês estão comigo? Estou correndo, gente, estou falando muito rápido, mas não está dando tempo. Eu sei que vai ter uma sessão número 2, né? A gente vai ter uma segunda sessão, então não se desespere comigo. Profético é extrair aquilo que está na mente e no coração de Deus, e nós vamos falar, eu vou falar mais sobre isso na próxima sessão. Mas antes de encerrarmos, né, vai mais um pouquinho, vamos mais 10 minutos aqui comigo. O Evangelho, gente, é uma coisa tão incrível, porque ela é tão simples. O Evangelho é tão simples que ele fere esse mundo, ele fere o orgulho desse mundo, ele incomoda o inteligente, ele incomoda o poderoso, o exclusivo, o infinity, o gold, o sei lá, como que mais, o black, platinum desse mundo. O Evangelho incomoda essas pessoas, porque no reino de Deus, o maior, ele serve, o mais bonito se faz inferior, o mais rico fica por baixo, por opção, porque ele reconhece que ele carrega algo para servir as pessoas. O ungido, o profeta, o pregador, o apóstolo, ele não está numa posição de status, ele está numa posição de serviço. Sabe, quando eu vou nas igrejas, eu vejo os pastores, e eu vou dizer até pelo próprio pastor Manassés, que eu conheci rapidamente, mas a gente se conectou, acho que no espírito muito forte. Gente, pastor Manassés, ignore que eu estou aqui, tá? Deixa eu falar com a igreja. Cara, ele podia estar fazendo qualquer coisa na vida, tocando os seus negócios. É um homem inteligente, um homem conectado, tem uma família bem estruturada. Sim, aparentemente está tudo bem, né, pastor? Cara, ele podia estar tocando a vida dele numa boa, de verdade. Mas Deus depositou uma coisa nele, uma indignação santa. E aí ele não consegue mais dormir em paz, porque tem uma coisa que incomoda ele. Isso se chama chamado. E todos nós temos isso. E quando a gente entende isso, a gente começa o quê? A servir essa visão. Quando você entende quem você é em Deus, quem Deus te fez, a maneira perfeita e única que Ele te fez, você começa a servir as pessoas. Você começa a entender que aquilo é útil para o crescimento do corpo de Cristo. Que a maior alegria que você vai ter na vida é que com aquilo que você carrega, outras pessoas possam ser abençoadas por isso. Outras pessoas possam ter encontros com Deus por meio da tua vida. E o sobrenatural é a respeito do outro. Eu conheço muitos homens de Deus. Cara, é cada dom maravilhoso, incrível. O homem que eu conheço um cara que se move no sobrenatural, em curas, num nível que é assim, cara. É real o negócio que eu vou contar diante do Senhor. Ele vem e fala assim: Abraão, tá vendo ele aí? Ele está com uma dor no estômago. Como é que você sabe, meu? Você está aqui a 5 metros dele. Deus falou? Não, eu estou vendo, está piscando um negócio aqui no estômago dele. Vai lá orar por ele. Aí eu vou lá, né, naquela desconfiança, né? Desconfiança, falo assim: irmãos, tudo bem? Posso orar por você?
Não, pode sim. Aqui no Brasil todo mundo aceita oração, né? Você sabe. Não, pode orar e tal. Aí eu vou pôr a mão, aí eu olho para o meu amigo, ele, não, mais para baixo. Aí, vai mais para cá. Ele, é nesse nível. É aqui que você está sentindo? É aqui mesmo, cara. Estou sentindo dor aqui. Então eu vou declarar, em nome de Jesus, declara a cura, em nome de Jesus, saia toda a dor e tal. Aquela oração bem de escola dominical mesmo. É que você não está com tanta fé assim, né? Aí o cara fala assim, mais, continua. Aí uma hora ele fala assim, acabou, deu. Aí nessa hora o sujeito fala assim, cara, passou, foi embora. É nesse nível. Só que esse mesmo cara tem que ter Novalgina em casa. Não funciona. E eu falei, cara, que coisa mais maluca, né? Do mesmo modo, eu conheço uma pessoa que tem visão aberta, mas aberta num nível assim surreal. De falar, tipo, meu, RG, CPF, um negócio assim louco. E eu já fui alvo dessa ministração e Deus confirmou tudo, praticamente. Tem algumas que ainda vão confirmar, faltam alguns anos, mas, cara, tudo que foi declarado já foi confirmado. Mas ele mesmo não consegue se auto-ministrar, nem para fazer uma prova na escola direito. Porque o sobrenatural é a respeito do outro. É uma ferramenta. É incrível como Deus, Ele libera isso para a gente sempre depender dEle. Ele não vai liberar uma coisa para a tua vida para te afastar dEle, para falar, Deus, agora é comigo, estou bem, estou confiante, deixa comigo. Não, Ele nos ama a tal ponto que Ele não quer nos perder. E o sobrenatural é a respeito disso. E sabe, Jesus é o cara mais eficiente que eu conheço. Jesus, ele é aquele que, quando ministrava, não fazia conferência, não tinha carro de som, ele não tinha uma plataforma digital, ele não tinha ferramentas modernas, mas ele era altamente eficiente. E uma coisa que eu percebo no ministério de Jesus, que basicamente Jesus veio para zerar as coisas. Miséria, zero. Dor, zero. Doença, zero. Falta comida? Não vai ter mais. Pecado, vamos eliminar o pecado. Jesus veio para zerar as coisas. E eu sinto, para encerrar essa primeira sessão, e eu só quero te dizer que não chegamos nem na metade da mensagem, mas Deus vai liberar graça sobre nós. Eu sinto que algumas pessoas hoje estão precisando zerar algumas coisas. E talvez você esteja pensando, pastor, é fácil falar, porque você não tem ideia do buraco que eu estou. Você não tem ideia do problema que virou aquele negócio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu olho o meu filho falando assim, pai, eu não acredito que eu tenho que fazer essa lição para amanhã, eu não vou conseguir. Meu Deus, vai ser impossível. Eu tenho que recortar 2 garrafas PET, não vai dar tempo, é muito difícil. Como é que eu vou fazer isso? Tem que fazer uma flor com a garrafa PET. Eu falo, filho, por dentro eu penso, que patético. É tão simples. É só pegar uma garrafa e recortar com a tesoura. E meu filho está lá, não pai, eu não sei como é que faz, por favor, eu vou tirar nota 0 e tal. E não, mas eu te ajudo, filho, a gente estuda também para a prova. Eu sei que tem trabalho e escola, e o trabalho da escola é a prova, eu vou te ajudar. Do mesmo modo como um pai que olha para o filho e fala, está tudo sob controle. Deus não foi pego de surpresa. Deus olha e fala, está tudo sob controle, vai dar tudo certo. Confia em mim. O Espírito Santo, ele é aquele que nos convence da verdade. E a verdade é essa: nós somos filhos e filhas amadas de Deus. E quando a gente tem essa identidade clara na nossa vida, não tem mentira do diabo que possa nos derrubar. Aliás, se o diabo começar, eu vou te dar uma dica que eu recebi, peguei para a minha vida. Toda vez que o diabo vier declarar mentira sobre a tua vida, seja coisas do presente ou do passado, faz um favor para o diabo, lembra ele do futuro dele. A gente sabe qual é o futuro dele. A Bíblia é bem clara sobre o futuro dele. Só lembra ele aonde que ele vai estar no futuro dele. Ele pode tentar nos enganar com o passado ou o presente, mas Deus, ele tem o controle sobre todo o tempo. Amém? Fecha seus olhos. Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é um Pai bom.
e o Senhor tem coisas boas para os seus filhos. Nós queremos receber, queremos viver isso, Deus. Por isso, renova a nossa mente, para que a gente possa reconhecer tudo isso que o Senhor já depositou em nós. Extrai como um ouro valioso de cada um aquilo que está no seu coração, Deus. Revela a nós, por palavras proféticas, por palavras de conhecimento, por palavras de sabedoria. Revela a nós aquilo que é o seu plano original sobre cada um. Vem, Espírito Santo, nessa noite. Nós vamos ter mais uma sessão e te pedimos, Espírito Santo, fala nessa noite, move nossos corações, em nome de Jesus, amém.